Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de terça-feira. Quero mandar um abraço a todos vocês que têm nos acompanhado com as homilias diárias. Peço a oração, a intercessão de vocês para que a gente continue com esse trabalho. Ontem não foi possível postar a homilia, mas a gente quer manter todos os dias a reflexão do Evangelho. Seu incentivo, seu apoio, a sua oração é importante. Gostaria de deixar um abraço aqui a Eulina Marinho de Moura. Ela é do Piauí e há muito tempo já acompanha aí as nossas reflexões. E também um abraço, a minha bênção a todos vocês que hoje acompanham a mensagem de Jesus no Evangelho. Nós estamos acompanhando o discurso de despedida de Jesus. Ele está dizendo que vai voltar para o Pai, e indo para o Pai, ele envia o Espírito Santo, que ele chama de defensor. Então o Espírito Santo nos é dado para nos defender de todo o mal. Ele nos defende também de toda a maldade. Nos defende da nossa própria fraqueza, porque ele é a nossa fortaleza. Jesus sabe das nossas fragilidades, por isso ele envia o Espírito Santo para que ele possa nos assistir em todas as nossas ações. Irmãos e irmãs, eu gostaria de recordar 3 frutos do Espírito Santo na nossa vida. O primeiro deles é o amor. Jesus envia o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. O Espírito é o amor que faz com que na Trindade exista o amor recíproco, o amor que circula entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito é esse vínculo, é o dinamismo do amor. O Espírito que nos é dado, ele também traz esse dinamismo para nos ensinar a amar. A gente não deve nunca se colocar à parte diante da possibilidade de ser expressão do amor de Deus na vida de alguém. São Paulo, na carta aos Romanos, dizia: Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo recorda que o Espírito Santo é esse amor de Deus. Ele queria unir a comunidade formada por ele, para que a comunidade pudesse estar com Paulo na luta, rezando a Deus, intercedendo por ele, dando a ele todo o apoio para a sua missão. Gente, a igreja ainda hoje precisa do amor do Espírito Santo como fonte de unidade entre nós. E que a gente possa participar da luta, do sacrifício um do outro, que possamos interceder uns pelos outros. O Espírito Santo ainda traz a verdadeira alegria aos nossos corações. Então, primeiro o amor, agora a alegria. Na carta aos Gálatas, São Paulo recorda: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade. Então, a alegria do Espírito Santo
traz em nós a verdadeira fonte de felicidade. Nós não precisamos de coisas, nós não precisamos do mundo, não precisamos nos iludir com falsas alegrias. O Espírito Santo derrama alegria no coração de todo aquele que crê. E nós precisamos entender que o cristão, apesar de todos os dramas da sociedade ou da sua vida, vai ter em Deus sempre a fonte de alegria. E Deus é essa fonte de alegria inesgotável. Seja qual for a situação que a gente está vivendo, vamos entender que Deus vai estar sempre presente, por isso nós podemos sorrir. Choramos, mas a tristeza é sempre passageira. A alegria de Deus é eterna. E é para essa alegria que nós caminhamos. Irmãos e irmãs, para concluir, uma vez que Jesus promete enviar o nosso defensor, o Espírito Santo, eu gostaria de recordar que o Espírito sempre nos dá coragem. O Espírito nos encoraja. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, nós lemos: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, a igreja, no início, ela tinha perseguições, mas era edificada, ela crescia, se expandia, porque era consolada pelo Espírito Santo. E o Espírito dava a coragem necessária para os discípulos vencerem a perseguição da igreja da primeira hora. Irmãos e irmãs, vamos começar o nosso dia pedindo a Deus a coragem da fé, que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, dramas. Deixa o Espírito Santo encorajar as suas ações, as suas palavras. A coragem do Espírito Santo em nós vai nos iluminar para testemunhar que Jesus é o Senhor da vida de cada um de nós. O Espírito Santo possa derramar os dons necessários para a sua salvação, para o seu crescimento diante de Deus e dos homens, que a gente é chamado a crescer espiritualmente para Deus. É o Espírito que faz com que o povo e nós individualmente possamos crescer para Deus, ou seja, elevar a Ele os nossos sentimentos e o nosso coração. Possamos viver assim ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.